Acordou às 5 da manhã, toda suada, já sem febre. Não encontrou os estudantes na porta da fábrica, mas os fascistas. Os mesmos automóveis, as mesmas caras do dia anterior. Gritavam slogans, distribuíam folhetos. Lila sentiu que preparavam novas violências e seguiu em frente de cabeça baixa, mãos no bolso, esperando entrar no estabelecimento antes da pancadaria. Mas Gino parou em sua frente. Ainda sabe ler? Perguntou em dialeto, estendendo-lhe um folheto. Ele continuou com as mãos enterradas no casaco e replicou: Eu sim, mas você alguma vez aprendeu? Então tentou seguir seu caminho inutilmente. Gino a impediu, meteu-lhe o folheto à força no bolso com um gesto tão violento que arranhou a mão dela com a unha. Lila amassou o papel com calma. Não serve nem para limpar a bunda, disse e o jogou fora. Pegue de volta, ordenou o filho do farmacêutico agarrando-a pelo braço. Pegue logo, tome cuidado. Ontem à tarde, pedi ao corno do seu marido uma autorização para quebrar sua cara e ele me disse que sim. Lila encarou bem nos olhos. E para quebrar minha cara você foi pedir autorização ao meu marido? Solte meu braço imediatamente. Naquele momento, veio vindo Edo, que em vez de fingir que não era nada, como era de esperar, parou. Ele está incomodando você, Lila? Foi um instante. Gino lhe deu um murro na cara. Edo desabou. O coração de Lila subiu à garganta. Tudo começou a ganhar velocidade. Apanhou uma pedra e, apertando-a firmemente, acertou o filho do farmacêutico no peito. Houve um instante demorado, enquanto Gino a empurrava, lançando-a contra um poste de luz. Enquanto Edo tentava se levantar, um outro carro chegou pela estrada de terra levando poeira. Lila o reconheceu. Era o Lata Velha de Pasquale. Pronto, pensou, armando-me os ouvidos. Talvez até Nádia. Tão gente educada, mas Pasquale não resistiu e está vindo fazer a guerra. De fato, as portas se abriram e com eles saíram mais 4. Era gente dos canteiros de obra. Carregavam porretes modosos, com os quais começaram a bater nos fascistas com uma velocidade metódica, sem raiva, apenas um golpe, com preciso e destinado a abatê-los. Lila percebeu logo que Pasquale mirava em Gino, e como Gino ainda estava a poucos passos dela, o agarrou pelo braço com ambas as mãos e lhe disse rindo: Acho melhor você ir embora, senão vou matá-lo. Mas ele não foi, ao contrário, empurrou-a de novo e se lançou contra Pasquale. Lila então ajudou Ed a se levantar, tentou arrastá-lo para o pátio, mas foi difícil. Ele era pesado, se contorcia, berrava, insultos e sangrava. Só se acalmou um pouco quando viu Pasquale acertar Gino com um porrete e estendê-lo no chão. A essa altura, a confusão era grande. Velhos destroços de objetos recolhidos na beira da estrada voavam que nem projéteis, além de cusparadas e insultos. Pasquale tinha deixado Gino desacordado e, junto com outro, um homem vestindo apenas uma malha fria sobre largas calças azuis sujas de cal. Correu para o pátio. Ambos agora davam pauladas na guarida de Filipo, que se trancava ali dentro aterrorizado. Arrebentavam os vidros e berravam obscenidades, enquanto se ouvia a sirene dos policiais que se aproximavam. Lila experimentou mais uma vez o prazer ansioso da violência. Sim, pensou, é preciso meter medo em quem quer amedrontar. Não há outra saída. Porrada contra porrada. O que você tirar de mim, eu tomo de volta. O que me fizer, eu devolvo. Porém, enquanto Pasquale e seus amigos já entravam nos carros, enquanto os fascistas faziam o mesmo carregando Gino, enquanto a sirene da polícia se aproximava cada vez mais, ela sentia um espanto que seu coração estava se tornando como a mola excessivamente carregada de um brinquedo, e entendeu que devia encontrar o mais rápido possível um lugar onde sentar. Uma vez dentro do estabelecimento, estendeu-se no átrio, as costas apoiadas na parede, e tentou se acalmar. Teresa, a mulherona de seus 40 anos que trabalhava na descarnagem, começou a cuidar de Edo, limpou o sangue de seu rosto e zombou de Lila. Primeiro você arranca uma orelha do coitado e depois o socorre? Devia tê-lo deixado lá fora. Ele me ajudou e eu ajudei ele. Teresa falou a Edo, incrédula. Você a ajudou? E ele resmungou. Não queria que um estranho quebrasse a cara dela. Eu mesmo quero fazer isso. A mulher disse. Viram como Felipe se cagou todo?
Bem feito para ele, resmungou Edo. Pena que só arrebentaram a guarita. Teresa se dirigiu a Lila e perguntou com alguma malícia. Foi você que chamou os comunistas? Diga a verdade. Ela só está brincando, perguntou-se Lila. Ou é uma espiã e daqui a pouco vai correr para contar ao patrão? Não, respondeu, mas sei muito bem quem chamou os fascistas. Quem? Socavo. Pasquale apareceu de noite depois do jantar, com uma cara preocupada, e convidou Enzo a uma reunião na seção San Giovanni. Lila ficou sozinha com ele uns poucos minutos e lhe disse: Bela cagada de hoje de manhã. Faço o que é necessário. Seus amigos estavam de acordo? Quem são meus amigos? Nádia e o irmão dela. Claro que estavam de acordo, mas ficaram em casa. Pasquale murmurou. E quem disse que ficaram em casa? Não estava de bom humor. Aliás, parecia esvaziado de energias, como se o exercício da violência lhe tivesse exaurido a ânsia de agir. De resto, não pediu a ela que fosse à reunião. Fez o convite apenas a Enzo, o que nunca tinha acontecido, nem quando já estava tarde da noite. Fazia frio e era improvável que ela levasse Dinário para fora. Talvez eles tivessem outros combates de macho pela frente. Talvez tivesse chateado com ela, porque com sua resistência à luta estragava a imagem dele perante Nádia e Armando. O certo é que estava irritado com o tom crítico com o que ela aludira à expedição de manhã. Está concedido e convencido, pensou Lila, de que eu não compreendi por que ele bateu em Gino daquele modo, porque queria arrebentar a cabeça do vigia. Bons ou maus, todos os homens acham que a cada ação deles você deve colocá-los no altar como se São Jorge matando o dragão. Me considera uma ingrata. Fez isso para se vingar. Queria que ao menos eu lhe agradecesse. Quando os dois saíram, ela se deitou e leu até tarde as publicações sobre o trabalho e sindicato que Pasquale lhes dera tempos atrás. Serviram para que ela se mantivesse ancorada nas coisas pálidas do cotidiano. Temia o silêncio da casa, o sono, as desobediências das batidas do coração, as formas que ameaçavam desorientar-se cada momento. Apesar do cansaço, leu muito e, segundo seu costume, entusiasmou-se e aprendeu depressa muitíssimas coisas. Tentando se sentir segura, esforçou-se para esperar o retorno de Enzo, mas ele não voltou. O som da respiração regular de Genaro acabou se tornando hipnótico e ela caiu no sono. Na manhã seguinte, Edo e a mulher da descarnagem, Teresa, começaram a zubir em torno dela com palavras e gestos timidamente amigáveis. E Lila não só os rechaçou, mas também tratou com gentileza os outros colegas. Mostrou-se disponível com quem reclamava, compreensível com quem se enfurecia, solidária com quem braguejava contra os abusos. Escorou o incômodo de um ato e o incômodo de outro, soldando tudo com boas palavras. Acima de tudo, nos dias seguintes, deu cada vez mais corda a Edo e a Teresa e a seu minúsculo grupo, transformando o intervalo de almoço no momento de conchavo. E como, quando queria, sabia dar a impressão de que não era ela quem propunha e dispunha, mas os outros, encontrou em torno de si cada vez mais gente satisfeita em ouvir que as próprias lamúrias genéricas eram nada menos que necessidades justas e urgentes. Somou as reivindicações da descarnagem às das câmaras e às das piscinas e descobriu ela mesma com certa surpresa que os problemas de um setor dependiam dos problemas de outro setor e que todos juntos eram elos de uma mesma cadeia de exploração. Fez uma lista detalhada das mazelas originadas nas condições de trabalho, danos às mãos, aos ossos, aos pulmões. Recolheu informações suficientes para demonstrar que todo o estabelecimento estava em péssimo estado, que as condições higiênicas eram lastimáveis, que se trabalhava com materiais às vezes deteriorados, às vezes de procedência duvidosa. Quando pôde falar pessoalmente com Pasquale e explicar o que tinha levantado em pouquíssimo tempo, ele, de mal-humorado que estava, ficou boquiaberto de maravilha e disse, radiante: Eu jurava que você faria isso. E marcou para ela um encontro com um tal de Capone, secretário da Câmara do Trabalho. Lila passou a lipo com sua bela letra tudo o que tinha recolhido, preto no branco, e levou a cópia a Capone. O secretário examinou as folhas e também ficou entusiasmado. Disse-lhe coisas do tipo: De onde você apareceu, companheira? Você fez um trabalho precioso, excelente. E mais,
Nós nunca conseguimos entrar na Socavo. Ali dentro são todos fascistas, mas agora que você está lá, as coisas vão mudar. Como devemos agir? Perguntou ela. Façam uma comissão. Já temos uma comissão. Ótimo, então a primeira coisa é pôr uma ordem nisto aqui. Pôr uma ordem em que sentido? Capone olhou para Pasquale. Pasquale não disse nada. Vocês estão reivindicando coisas demais ao mesmo tempo, até coisas que ninguém nunca reivindicou. É preciso estabelecer prioridades. Ali dentro, tudo é prioridade. Eu sei, mas é uma questão de tática. Se vocês quiserem tudo de uma vez só, correm um risco de amargar uma derrota. Lila reduziu os olhos a uma fenda. Houve algum bate-boca. Entre outras coisas, veio à tona a comissão não podia tratar diretamente com o dono da empresa, era preciso a mediação do sindicato. E eu não sou o sindicato? Ela se exaltou. Claro, mas há tempos e modos. Desentenderam-se de novo. Capone disse: Vejam lá vocês, abram a discussão, sei lá, sobre os turnos, as férias, as horas extras, e depois se segue adiante. De todo modo, concluiu, você não sabe como estou contente de ter uma companheira como você. É uma coisa rara. Vamos nos coordenar. Faremos grandes avanços no setor alimentar. As mulheres que se engajam são muito poucas. Em seguida, pôs a mão na carteira que trazia no bolso posterior da calça e perguntou a ela: Quer um pouco de dinheiro para as despesas? Que despesas? O mimeógrafo, o papel, o tempo que gastou nisso, coisas assim. Não. Capone recolocou a carteira no bolso. Mas não vá desanimar e desaparecer, Lina. Vamos ficar em contato. Olha, vou escrever aqui nome e sobrenome. Quero falar de você no sindicato. Precisamos utilizá-la. Lila foi embora insatisfeita e disse a Pasquale: Que tipo de gente você me apresenta? Mas ele a tranquilizou, garantiu que Capone era uma ótima pessoa, falou que ele tinha razão, que era preciso entender. Havia a estratégia e havia a tática. Depois se tomou de entusiasmo, quase se comoveu. Fez que ia abraçá-la, voltou atrás e disse: Vá em frente, Lina, que se foda a burocracia. Enquanto isso, informa o comitê. Lila não fez nenhuma seleção dos objetos, limitou-se a reduzir a primeira redação, que era muito ampla, a uma folha bem densa, que entregou a Edo. Uma lista de demandas relativas à organização do trabalho, aos ritmos, ao estado geral do estabelecimento, à qualidade do produto, ao risco permanente de se ferir ou contrair doenças, às indenizações miseráveis, aos aumentos salariais. Nessa altura, se pôs a questão de quem iria levar aquela lista a Bruno. Vá você, disse Lila a Edo. Eu perco as estrebeiras facilmente. Melhor assim. Não sou adequado. Você é adequadíssimo. Não, vá você, que é associada ao sindicato. Além disso, você sabe falar bem. Rapidinho vai colocá-lo no lugar. Lila sabia desde o início que a tarefa caberia a ela. Ganhou tempo, deixou Gennaro com a vizinha. Foi Pasquale com a reunião do comitê na via da tribunale, convocada para discutir também a situação na Socavo. Dessa vez eram 12 pessoas, incluindo Nádia, Armando, Isabela e Pasquale. Lila fez circular a cópia que tinha preparado para Capone, já que naquela primeira versão cada demanda estava mais bem argumentada. Nádia leu com atenção. Por fim, disse: Pasquale tinha razão. Você é daquelas que não se omitem. Em pouquíssimo tempo fez um trabalho excelente. E elogiou, com um tom sinceramente admirado, não só a substância política e sindical do documento, mas também a escrita. Como você é talentosa, disse, quando já se viu que se pôde escrever sobre esse assunto desta maneira. No entanto, depois dessa premissa, desaconselhou que ela partisse logo para um confronto direto com Socavo. E Armando expressou a mesma opinião. Vamos esperar para nos reforçar e crescer, disse. A fabriqueta de Socavo é uma realidade que precisa ser amadurecida. Nós colocamos em pé lá, e isso já é um grande resultado. Não podemos nos arriscar a sermos varridos por outra imprudência. Dário perguntou: O que vocês propõem? Nádia respondeu, mas se dirigindo a Lila. Vamos fazer uma reunião mais ampla. Vamos nos encontrar o mais rapidamente possível com seus companheiros. Consolidamos a estrutura de vocês e, se for o caso, com o seu material, preparamos outro panfleto mimeográfico.
Diante daquelas cautelas inesperadas, Lila sentiu um grande e agressiva satisfação e disse arrogante: Então vocês acham que eu fiz todo esse esforço e estou pondo meu emprego em risco para permitir que vocês façam uma reunião ampliada e preparem um outro texto? Mas não conseguiu gozar plenamente aquela sensação de revanche. De repente, Nádia, que estava bem à sua frente, começou a vibrar como um vidro mal fixado e se despedaçou. Sem motivo aparente, a garganta de Lila se fechou e os mínimos gestos dos presentes, até um bater de cílios, se aceleraram. Ela fechou os olhos, apoiou as costas no espalmar da cadeira bamba em que estava sentada e se sentiu sufocar. Você está bem? Perguntou Armando. Pasquale gritou. Ela se cansa demais, disse. Lina, o que foi? Quer um copo d'água? Dário correu para buscar a água, enquanto Armando checava seu pulso e Pasquale, nervoso, insistia. O que você está sentindo? Alongue as pernas, respire. Lila sussurrou que estava bem. Tirou bruscamente o pulso das mãos de Armando. Disse que só queria ser deixada um minuto em paz. Mas depois que Dário voltou com a água e ela deu um pequeno gole, murmurou que não era nada, só um pouco de gripe. Está com febre? Perguntou Armando com tranquilidade. Hoje não. Tosse? Tem dificuldade de respirar? Um pouco. Sinto o coração batendo na garganta. Agora está um pouco melhor? Sim. Venha para outra sala. Lila relutava e, no entanto, sentia uma grande angústia por dentro. Por fim obedeceu. Ergueu-se com dificuldade e acompanhou Armando, que nesse meio tempo pegara uma bolsa de couro preta com fivelas douradas. Foram para um cômodo que Lila ainda não tinha visto, espaçoso, frio, 3 camas de campanha sobre as quais havia velhos colchões de aparência imunda, um armário com um espelho rachado, um gaveteiro. Sentou-se exausta em uma das camas. Não se submetia a uma consulta médica desde a época da gravidez. Quando ele a indagou sobre os sintomas, omitiu tudo, só mencionou o peso no peito e acrescentou: É uma bobagem. Armando a examinou em silêncio, e ela imediatamente odiou aquele silêncio. Pareceu-lhe um silêncio pérfido. Aquele homem distante, limpo, mesmo durante as perguntas, parecia não confiar nem um pouco nas respostas. Submetia a análises como somente seu corpo, potencializado por instrumentos e competências, fosse um dispositivo confiável. Ele a auscultava, apalpava, percrustava e ao mesmo tempo lhe impunha uma espera de palavras definitivas sobre o que estava acontecendo em seu peito, na barriga, na garganta, locais aparentemente bem conhecidos que agora ela sentia como totalmente estranhos. Por fim, Armando perguntou: Você dorme bem? Muito bem. Quanto? Depende. Depende de quê? Dos pensamentos. Come bem? Quanto tenho vontade. Às vezes tem dificuldade de respirar? Não. Dores no tórax? Um peso mais leve. Suores frios? Não. Já aconteceu de desmaiar ou se sentir tonta? Não. Você é regular? Em quê? Nas menstruações? Não. Quando menstruou pela última vez? Não sei. Você não registra? É preciso registrar? É melhor. Usa anticoncepcionais? O que você quer dizer? Preservativo, DIU, pílula? Que pílula? Um medicamento novo você toma e impede a gravidez. É verdade? Com certeza que sim. Seu marido nunca usou um preservativo? Não tenho mais marido. Ele a deixou? Eu o deixei. Quando estavam juntos, ele usava? Não sei nem é como um preservativo. Você tem uma vida sexual regular? Qual a necessidade de falar sobre essas coisas? Se não quiser, não falamos. Não quero. Armando recolocou seus instrumentos na bolsa, sentou-se numa cadeira meio destroçada e deu um suspiro. Você precisa ir mais devagar, Lina. Você forçou seu corpo demais. O que isso significa? Você está desnutrida, debilitada. Você se descuidou muito. E o que mais? Tem um pouco de catarro. Vou lhe dar um xarope. E o que mais? Você deveria fazer uma série de exames. O fígado está um pouco inchado. Não tenho tempo para exames. Me dê um remédio. Armando balançou a cabeça, descontente. Escute, disse. Já entendi que com você é melhor ser direto. Você tem um sopro. O que é isso?
Um problema no coração e poderia ser algo não benigno. Lila fez uma expressão de ansiedade. O que você quer dizer? Que eu vou morrer? Ele sorriu e disse: Não, você só precisa fazer um exame com um cardiologista. Venha me ver amanhã no hospital e eu mando você a um bom especialista. Lila franziu o senho, se levantou e disse fria: Amanhã tenho um compromisso. Vou ver Socavo. O tom de Pasquale a exasperou. Enquanto dirigia para casa, perguntou a ela: O que Armando lhe disse? Como você está? Estou bem, preciso me alimentar melhor. Está vendo? Você não se cuida. Lila esbravejou. Pasquale, você não é meu pai, não é meu irmão, não é ninguém. Me deixe em paz, combinado? Não posso me preocupar com você? Não, e tome cuidado com o que você faz e o que diz, especialmente com Enzo. Se você disser a ele que eu me senti mal, o que não é verdade, só tive uma tontura, corremos o risco de romper a amizade. Tire 2 dias de descanso e não vá falar com Socavo. Tanto o Capone quanto o comitê aconselharam você a não fazer isso. É uma questão de oportunidade política. Estou me lixando para a oportunidade política. Foram vocês que me meteram nessa enrascada e agora eu faço o que eu quiser. Não o convidou a subir e ele foi embora aborrecido. Uma vez em casa, Lila mimou muito Dinaro, preparou o jantar e esperou por Enzo. Agora tinha impressão de estar constantemente com a respiração curta. Como Enzo demorava, deu de comer a Dinaro e teve medo de que fosse uma daquelas noites em que ele se encontrava com mulheres e voltava altas horas. Quando o menino derrubou um copo cheio d'água, ela interrompeu toda a ternura e gritou com ele como se fosse um adulto em dialeto. Quer ficar um pouco parado? Quer que eu lhe dê uns tapas? Por que você quer arruinar minha vida assim? Enzo voltou naquele momento. Ela tentou ser gentil. Comeram, mas Lila teve a impressão de que as garfadas tinham dificuldade de descer ao estômago, arranhando-lhe o peito. Assim que Dinaro adormeceu, os dois se dedicaram às apostilas do curso de Zurique, mas Enzo se cansou logo e tentou várias vezes, gentilmente, ir dormir. Foram tentativas vãs. Lila queria ir até tarde, tinha medo de se fechar em seu quarto, temia que os sintomas omitidos a Armando aparecessem assim que ela se visse sozinha no escuro, todos juntos, levando-a à morte. Ele lhe perguntou baixinho: O que é que você tem? Nada. Está sempre para lá e para cá com o Pasquale. Qual o segredo de vocês? São coisas do sindicato. Ele me inscreveu nele e agora preciso participar. Enzo fez uma expressão incomodada e ela perguntou: O que foi? Pasquale me contou o que você está fazendo na fábrica. Você conversou com ele e conversou com o pessoal do comitê. Porque o único que não merece saber sou eu. Lila ficou nervosa, se levantou e foi ao banheiro. Pasquale não tinha resistido. O que ele tinha contado? Apenas a luta sindical que queria travar com Socavo ou também sobre Gino, o mal-estar que ela sentira na via da tribunale? Não conseguira ficar calado. A amizade entre homens tem seus pactos não escritos, mas sólidos, não como a amizade entre mulheres. Deu descarga, voltou a Enzo e disse: Pasquale é um dedo duro. Pasquale é um amigo. Já você é o quê? O tom lhe fez mal, cedeu de modo inesperado de golpe. Os olhos se encheram de lágrimas e tentou inutilmente mandá-las para dentro, humilhada pela própria fraqueza. Não quero lhe causar mais problemas do que já lhe causei, soluçou. Tenho medo de que você me mande embora. Então assou o nariz e acrescentou no sussurro: Posso dormir com você? Enzo a fixou incrédulo. Dormir como? Como você quiser. E você quer? Lila murmurou, fixando o jarro de água no centro da mesa, um jarro engraçado, de que Gennaro gostava muito, com uma cabeça de galinha. O essencial é que você fique perto de mim. Enzo balançou a cabeça, desanimado. Você não gosta de mim. Gosto, mas não sinto nada. Não sente nada por mim? Nada disso. Eu gosto muito de você e todas as noites desejo que me chame e me abrace, mas além disso não desejo mais nada. Enzo ficou pálido, o rosto bonito se contraiu como numa dor insuportável e constatou: Tem aversão por mim. Não, não, não. Vamos fazer o que você quiser. Agora, estou pronta. Ele deu um sorriso desolado e ficou um instante em silêncio.
Depois não suportou a ansiedade dela e balbuciou: Vamos dormir. Cada um em seu quarto? Não, no meu. Aliviada, Lila foi se despir. Colocou a camisola e foi até ele, tremendo de frio. Enzo já estava na cama. Posso me deitar aqui? Pode. Deslizou sob as cobertas, apoiou a cabeça em seu ombro, passou um braço sobre o peito. Ele ficou imóvel. Ela logo sentiu que emanava um calor violentíssimo. Estou com os pés gelados, sussurrou. Posso encostá-los nos seus? Sim. Posso fazer carinho em você? Me deixe quieto. Aos poucos o frio passou. A dor no peito se dissolveu. Esqueceu-se do aperto na garganta. Abandonou-se à trégua da tepidez. Posso dormir? Perguntou ele, aturdida de cansaço. Pode. Ao amanhecer, teve um sobressalto. Seu corpo recordou a ela que precisava despertar. No instante lhe chegaram os maus pensamentos, todos nitidíssimos: o coração doente, as regressões de Genaro, os fascistas no bairro, o pedantismo de Nádia, a inconfiabilidade de Pasquale, a lista das reivindicações. Somente depois se deu conta de que havia dormido com Enzo, mas que ele já não estava na cama. Levantou-se depressa, justo a tempo de ouvir a porta da casa se fechando. Será que ele se levantara assim que ela tinha pegado no sono? Ficara acordada a noite toda? Tinha dormido no outro quarto com o menino? Ou adormecera com ela, esquecendo-se de todo o desejo? Com certeza tinha tomado café sozinho após deixar a mesa posta para ele e Genaro. Foi embora trabalhar, sem palavras, os pensamentos na cabeça. Depois de ter entregue o filho à vizinha, Lila também correu para a fábrica. Então, já se decidiu? Perguntou Edwin, um tanto mal-humorado. Me decido quando eu quiser, respondeu Lila, voltando ao velho tom. Somos uma comissão. Você precisa nos informar. Vocês já fizeram a lista circular? Já. E o que os outros estão dizendo? Quem cala consente. Não, disse ela. Quem cala se caga nas calças. Capone tinha razão. Nádia e Armando também. Era uma iniciativa frágil, uma forçação. Lila trabalhou no corte da carne com afinco. Tinha vontade de machucar e se machucar, meter a faca na mão, fazê-la escapar agora, da carne morta para a carne dela, viva. Urrar, arremessar-se contra os outros, fazer com que todos pagassem por sua incapacidade de achar um equilíbrio. Ah, Lina Cerulo, você é incorrigível. Por que preparou aquela lista? Não quer ser explorada? Quer melhorar sua condição e a dessa pessoal? Está convencida de que você, eles começaram a partir daqui, disto que vocês são agora, e depois a unirão à marcha vitoriosa do proletário de todo mundo? Que nada. Marcha para se tornar o quê? Ainda e sempre operários? Operários que labutam o dia inteiro, mas no poder? Cretinices, cortina de fumaça para dourar a pílula do cansaço. Você bem sabe que é uma condição terrível, não deve ser melhorada, mas eliminada. Você sabe desde pequenininha. Melhorar, melhorar-se. Você, por exemplo, melhorou por acaso? Tornou-se alguém como Nádia ou Isabela? Seu irmão melhorou? Tornou-se alguém como Armando? E seu filho? É como Marco? Não nos continuamos nós, e eles. Então por que você se resigna? Culpa da cabeça de que não sabe acalmar-se, procura continuamente uma maneira de funcionar. Desenhar sapatos, batalhar para construir uma fábrica de calçados, reescrever os artigos de Nino, não dar trégua a ele até que fizesse como você queria. Usar a seu modo as apostilas de Zaruch, um com Enzo. E agora demonstrar a Nádia que, se ela faz uma revolução, você faz mais ainda. A cabeça, ah sim, o mal-estar lá. É pela insatisfação da cabeça que o corpo está adoecendo. Estou cansada de mim, de tudo. Estou cansada até de Genaro. O destino dele, se tiver sorte, é acabar num lugar como este, rastejando por 5 liras a mais diante de algum patrão. E aí? Aí, Cerolo, assuma as suas responsabilidades e faça o que sempre teve em mente. Assustar Socavo, tirar dele o vício de comer as operárias dentro da manutenção. Mostre que você soube preparar ao estudante com cara de lobo. Naquele verão enchia. As bebidas, a casa de forio, a cama luxuosa em que esteve com Nino.
O dinheiro vinha deste lugar, deste mau cheiro, destes dias passados no asco, desta labuta, pouca para poucas liras. O que eu cortei aqui? Está saindo para fora uma gosma amarelada, que nojo. O mundo gira, mas pelo menos se cair, se quebra. Logo após a pausa para o almoço, se decidiu e disse a Edo: Vou lá. Mas nem teve tempo de tirar o avental. Foi a secretária do patrão que se apresentou na descarnagem para dizer: Doutor Socavo quer lhe falar com urgência no escritório dele. Lila achou que algum espião já tivesse dito a Bruno o que vinha pela frente. Interrompeu o trabalho, pegou a folha de reivindicações no armário e subiu. Bateu na porta do escritório. Entrou. No aposento não havia apenas Bruno. Sentado numa poltrona, cigarro na boca, encontrou Michele Solara. Sabia desde sempre que mais cedo ou mais tarde Michele reapareceria em sua vida, mas encontrá-lo no escritório de Bruno a assustou tanto quanto na infância os espíritos nos recantos escuros da casa. O que ele está fazendo aqui dentro? Pensou. Preciso ir embora. Mas ao vê-la, Solara ficou de pé, abriu os braços, pareceu realmente emocionado e disse em italiano: Lina, que prazer, como estou contente. Queria abraçá-la e o teria feito se ela não o tivesse interrompido com um gesto irrefletivo de repulsa. Michele ficou por alguns segundos de braços abertos e então, desordenadamente, tocou uma mão amassando o rosto e a nuca, e com a outra indicou Lila a socavo, dessa vez falando de modo fingido. Mas olha só, nem posso acreditar. Quer dizer que no meio dos salames você realmente mantinha a senhora Carraque escondida? Lila se dirigiu a Bruno bruscamente. Volto mais tarde. Sente-se, disse ele, soturno. Prefiro ficar de pé. Sente-se que assim você se cansa. Ela sacudiu a cabeça, permaneceu de pé, e Michele lançou um sorriso cúmplice a socavo. Ela é assim mesmo, desista, não obedece nunca. Lila teve a impressão de que a voz de Michele estava mais potente do que no passado, pronunciava as sílabas finais de cada palavra como se naqueles últimos anos tivesse feito exercícios de pronúncia. Talvez para forçar ou por poupar as forças, talvez apenas para contradizê-lo. Mudou de ideia e se sentou. Michele também se reacomodou, mas todo voltado na direção dela, quase como se a partir daquele momento Bruno não estivesse mais na sala. Ele, que a esquadrinhou bem, com simpatia, e falou, demonstrando amargura: Suas mãos estão destruídas, que pena. Quando garotinha eram tão lindas. Então desandou a falar da loja da Piazza de Martiri com um tom informativo, como se Lila ainda fosse sua funcionária e eles estivessem tendo um encontro de trabalho. Fez menção a novas estantes, a novos pontos de iluminação e disse que tinha mandado murar de novo a porta do banheiro que dava para o pátio. Lila se lembrou daquela porta e disse devagar, em dialeto: Estou cagando para a sua loja. Você quer dizer nossa, nós a inventamos juntos. Nunca inventei nada com você. Michele sorriu mais uma vez e balançando a cabeça em sinal de suave discordância. Quem põe dinheiro disse, faz e desfaz exatamente como quem trabalha com as mãos e com a cabeça. O dinheiro inventa os panoramas, as situações, a vida das pessoas. Você não sabe quanta gente eu posso fazer feliz ou arruinar somente assinando um cheque. Em seguida, voltou a conversar com tranquilidade. Parecia contente por contar as últimas notícias, como se faz entre amigos. Começou com Afonso, que tinha feito bem seu trabalho na Piazza de Martiri e agora ganhava o suficiente para poder construir uma família. Mas não tinha vontade de se casar, preferia manter a pobre Marisa na condição de noivo eterno e continuar fazendo o que bem quisesse. Então ele, como empregador, o encorajara, uma vida regular, faz bem aos funcionários. Ofereceu-lhe para pagar a festa de núpcias, de modo que finalmente em junho haveria o casamento. Está vendo? Lhe disse. Se você tivesse continuado a trabalhar para mim, muito mais que Afonso, eu lhe daria tudo o que me pedisse. Você seria uma rainha. Depois, sem lhe dar tempo de replicar, bateu a cinza do cigarro no velho cinzeiro de bronze e anunciou que ele também estava se casando, também em junho, naturalmente com Guilhola, o grande amor de sua vida. Pena que não posso convidá-la, lamentou. Eu gostaria, mas não quero constranger seu marido.
e passou a falar de Stefano, de Ada e da filha deles, ora falando muito bem dos três, ora sublinhando que as duas charcutarias não iam tão bem como antigamente. Enquanto o dinheiro do pai durou, disse, Carraque conseguiu se manter, mas o comércio hoje é um mar agitado. Há um bom tempo os negócios de Stefano estão afundando, ele não aguenta mais. A concorrência, explicou, tinha crescido. Abriam-se continuamente novas lojas. O próprio Marcelo, por exemplo, metera na cabeça de ampliar o velho armazém de Dom Carlo, que Deus o tenha, e transformá-lo num desses locais onde se vendia de tudo, de sabonetes a lâmpadas, de mortadelas a doces. E acabou fazendo o negócio, ia de vento em polpa, e o batizara de Tudo per tutti. Está me dizendo que você e seu irmão conseguiram arruinar Stefano também? Que arruinar, Lila. Nós apenas fazemos nosso trabalho, só isso. Aliás, quando podemos ajudar os amigos, ajudamos de bom grado. Adivinhe quem Marcelo pôs para trabalhar na nova loja? Não sei. Seu irmão. Reduziram Rino a funcionário de vocês? Bem, você o abandonou. E aquele rapaz carrega nas costas seu pai, sua mãe, seu filho e Pinute, que está grávida de novo. O que ele podia fazer? Procurou Marcelo pedindo ajuda e Marcelo o ajudou. Não gostou da notícia? Lila representou Gélida. Não, não gostei. Não gosto de nada do que vocês fazem. Michele fez um ar descontente e lembrou-se de Bruno. Está vendo? É como eu lhe dizia. O problema dela é que tem um caráter ruim. Bruno esboçou um sorriso embaraçado que pretendia ser um cúmplice. É verdade. Ela também lhe fez mal? Um pouco. Sabe que ela ainda era uma menina quando pôs um trinchete na garganta de meu irmão, que era o dobro dela, e não estava brincando, se via que estava pronta para usá-lo. É verdade? Isso é sério? Estou falando a verdade. Essa aí tem coragem, é determinada. Lila cerrou os punhos com força. Detestava a fraqueza que sentia no corpo. A sala ondejava, os corpos das coisas mortas e das pessoas vivas se dilatavam. Observou Michele apagar o toco do cigarro no cinzeiro. Estava pondo muita energia naquilo, como se ele também, apesar do tom pacato, estivesse buscando dar vazão ao mal-estar. Lila fixou seus dedos, que não paravam de amassar o cigarro, as unhas brancas. Tempos atrás, pensou, me pediu que eu me tornasse sua amante, mas não é isso que ele realmente quer. Há algo mais aí, algo que não tem a ver com trepar e nem com ele mesmo sabe explicar. Ficou fixado, é como uma superstição. Talvez acredite que eu tenho algum poder e que este poder lhe é indispensável. Ele o deseja, mas não consegue domá-lo e sofre com isso. É uma coisa que não pode tirar de mim a força. Sim, talvez seja isso. Se não fosse assim, já teria me esmagado. Mas por que justamente eu? O que identificou em mim que serviria a ele? Não devo continuar aqui sob os olhos dele, não devo ouvi-lo. Me dá medo. O que ele vê e o que ele quer. Lila disse a socavo. Deixe uma coisa com você, estou indo. Ficou de pé, pronta a lhe entregar a lista das reivindicações, um gesto que lhe pareceu cada vez mais desprovido de sentido, e, no entanto, necessário. Queria pôr a folha sobre a mesa, ao lado do cinzeiro, e sair daquela sala, mas a voz de Michele o deteve. Agora, ela decididamente afetuosa, quase acariciante, como se tivesse intuído que ela tentava escapar-lhe e ele quisesse apostar tudo para encantá-la e mantê-la ali. Continuou falando a socavo. Está vendo? Ela tem mesmo um caráter ruim. Estou falando, e ela não está nem aí. Saca uma folha de papel, diz que quer ir embora. Mas por favor, a perdoe, porque o caráter ruim é compensado por enormes qualidades. Você acha que contratou uma operária? Não é verdade. Esta senhora é muito, muito mais que isso. Se você a deixar agir, ela transforma a merda em ouro. É capaz de reorganizar todo este barraco e levá-lo a níveis que nem sequer imagina. Por quê? Porque tem uma cabeça que normalmente não só nenhuma mulher tem, mas nem nós, homens, temos. Estou de olho nela desde que era quase uma menina, e é justamente isso. Ela desenhou sapatos que até hoje eu vendo em Nápoles e agora na cidade, e ganho um monte de dinheiro com isso.
e me reformou uma loja na Piazza de Martiri com tanta fantasia que a transformou no salão de encontros para senhores da Via Chiara. E poderia fazer muitas, muitíssimas outras coisas, mas tem uma cabeça doida, acredita que sempre pode fazer o que lhe dá na telha. Vai, vem, conserta, quebra. Você acha que eu a demiti? Não. Um belo dia, como se nada fosse, não veio mais trabalhar. Sumiu assim. E se você torna a capturá-la, ela escapa de novo. Um homem de verdade sabe colocar as mulheres no trilho. Não é verdade? Não é capaz de cozinhar? Aprende. Deixa a casa suja? Limpa. Um homem de verdade pode fazer com que uma mulher faça tudo. Só para lhe dizer, conheci recentemente uma fulana que não sabia assoviar. Bem, ficamos juntos apenas 2 horas, horas de fogo, e depois disse a ela: vai, assovia. E ela, você não vai acreditar, assoviou. Se você sabe educar uma mulher bem, se não sabe, melhor desistir, que lhe faz mal. Pronunciou essas palavras com um tom seríssimo, como se condenassem um mandamento imprescindível. Mas, enquanto falava, deve ter percebido que ele não tinha sido e ainda não era capaz de respeitar sua própria lei. Então mudou de cara, mudou de voz de repente. Sentiu a urgência de humilhá-la. Virou-se para Lila com um impulso de intolerância e sublinhou num crescendo e vulgaridades dialetais. Mas com essa aqui é difícil, não é nada fácil tirá-la do pé. No entanto, olhe só para ela, os olhos miúdos, as tetas pequenas, a bunda pequena, reduzida a um cabo de vassoura. Como assim? O que se pode fazer? Nem dá para ficar duro, mas basta um instante só. Você olha para ela e tem vontade de fudê-la. Foi nesse momento que Lila sentiu um baque violentíssimo na cabeça, como se seu coração, em vez de bater na garganta, explodisse na calota craniana. Gritou-lhe um insulto não menos pesado que as palavras ditas por ele. Agarrou o cinzeiro de bronze da escrivaninha, derrubando cinzas e guimbas. Tentou acertá-lo, mas o gesto, apesar da fúria, veio lento, desprovido de força. E mesmo a voz de Bruno, Lina, por favor, o que é que você está fazendo? Atravessou-a desinteressada. Talvez por isso Solara a tenha bloqueado facilmente e facilmente lhe tirou o cinzeiro nas mãos, dizendo raivoso: você pensa que depende do doutor Socavo? Pensa que não sou ninguém aqui? Você se engana. Há algum tempo o doutor Socavo está no livro vermelho da minha mãe, que é um livro muito mais importante que o livrinho de mal. Por isso, você não depende dele, depende de mim. Depende sempre e apenas de mim. E eu até agora deixei agir. Queria ver até onde você ia parar. Você e aquele merda com quem fode. Mas a partir de agora, lembre-se de que estou de olho em você. E se eu quiser, você tem de correr. Está claro? Só então Bruno saltou de pé nervosíssimo e exclamou: deixa em paz, Michele. Agora você está exagerando. Solara soltou aos poucos o pulso de Lila e então balbuciou, dirigindo-se a Socavo novamente em italiano. Você tem razão, me desculpe, mas a senhora Carrac tem esse dom. De um modo ou de outro, sempre força você a exagerar. Lila reprimiu a fúria, esfregou com cuidado o pulso, tirou com a ponta dos dedos um pouco de cinza que caíra sobre ela. Depois, desdobrou a folha de reivindicações, colocou-a diante de Bruno, e enquanto se dirigia para a porta, virou-se para Solara e disse: se assoviar desde os 5 anos de idade. Quando voltou para baixo, palidíssima, Edo perguntou como tinha sido, mas Lila não respondeu. O afastou com a mão e foi se fechar no banheiro. Temia ser imediatamente reconvocada por Bruno, temia ser obrigada a um confronto na presença de Michele, temia a fragilidade incomum do corpo, não conseguia se habituar. Pela basculante e movente o olho no pátio e deu um suspiro de alívio quando viu Michele, alto a passo nervoso, à fronte em entradas, o belo rosto barbeado com cuidado, uma jaqueta de couro preta sobre calças escuras, chegar até seu carro e partir. Nessa altura voltou a descarnagem e Edo lhe perguntou de novo. E então? Foi, mas a partir de agora vocês cuidam disso. Em que sentido? Não pôde responder. A secretária de Bruno chegou ofegante. O patrão queria vê-la imediatamente. Seguiu como aquela sanda que, mesmo tendo a cabeça ainda sobre o pescoço, a carregava nas mãos como se já a tivessem cortado.
Assim que a viu na sua frente, Bruno quase gritou: Querem que de manhã lhes sirva até o café na cama? O que está na novidade aqui, Lina? Você se dá conta? Sente-se e explique. Não posso acreditar. Lila explicou as reivindicações uma a uma, como um tom que usava com Dinaro quando ele não queria entender. Enfatizou que era conveniente a ele tomar aquela lista a sério e enfrentar os vários pontos com espírito construtivo, porque se ele se comportasse de modo imponderado, logo a inspetora do trabalho cairia em cima dele. Por fim, perguntou em que tipo de problema se metera para cair nas mãos de gente perigosa como o Solara. Nesse instante, Bruno perdeu totalmente a calma. Sua tez avermelhada ficou roxa, os olhos se injetaram, gritou que acabaria com ela, que bastaria dar poucas liras por fora aos 4 cretinos que lhe faziam oposição para arranjar tudo. Berrou que há anos seu pai dava regalias à inspetoria do trabalho, e imagine se ele ia ter medo de inspeções. Gritou que os Solara fariam que ela perdesse a vontade de bancar a sindicalista e concluiu com voz engasgada: para fora imediatamente. Fora. Lila andou até a porta. Somente na soleira lhe disse: É a última vez que você me vê. A partir deste momento paro de trabalhar aqui dentro. Diante dessas palavras, Socavo voltou bruscamente a si. Fez uma careta alarmada. Devia ter prometido a Michele que não a demitiria. E disse: Agora você se ofende? Agora, banca caprichosa? Deixe de bobagem, venha cá. Vamos pensar juntos. Sou eu quem decido se devo demiti-la ou não. Idiota, já disse. Venha cá. Por uma fração de segundo, Ishia lhe voltou à mente de novo as manhãs em que esperávamos que chegasse Nino e seu amigo rico, que tinha casa em Forio, o rapaz cheio de gentilezas e sempre paciente. Saiu e fechou a porta atrás de si. Logo em seguida, sentiu um tremor violentíssimo, recobriu-se de suor. Não foi para a descarnagem, não se despediu de Edo e de Teresa. Passou diante de Felipe, que a olhou com estranheza, gritando: Lila, aonde você vai? Volte aqui. Mas ela seguiu pela estrada de terra correndo, pegou o primeiro ônibus para a marina. Chegou ao mar. Perambulou muito. Havia um vento frio. Subiu a Vemoro, no funicular. Passeou por Piazza Vanvitelli, por via Scartinari, por via Simorosa. Tomou de novo o funicular e tornou para baixo. Já à tarde se deu conta de que se esquecera de Gennaro. Chegou em casa às 9, pediu a Enzo e Pasquale, que lhe faziam perguntas ansiosos para entender o que havia ocorrido, que fossem me procurar no bairro. E agora estou aqui, em plena noite, neste cômodo esquálido de San Giovanni. Gennaro dorme, Lila fala e fala em voz baixa. Enzo e Pasquale estão à espera na cozinha. Eu me sinto como um cavaleiro de um romance medieval que, fechado em sua armadura reluzente, depois de ter cumprido 1000 prodigiosas empresas a girar pelo mundo, topa com um pastor esfarrapado e desnutrido que, sem jamais ter se afastado do pasto, comanda e governa de mãos nuas feras horríveis com uma coragem portentosa. Fui uma ouvinte tranquila, deixei-a falar. Alguns momentos do relato, sobretudo quando a expressão do rosto de Lila e o andamento das frases sofriam uma repentina e dolorosa contração nervosa, me perturbaram muito. Experimentei um forte sentimento de culpa. Pensei, esta é a vida que eu poderia ter tido, e se não foi assim, isso é também por mérito dela. Às vezes estive a ponto de abraçá-la, noutras quis lhe fazer perguntas, comentários, mas no geral me contive, só a interrompi em 2 ou 3 ocasiões no máximo. Com certeza me intrometi, por exemplo, quando ela falou de Galiane e dos filhos. Gostaria que me explicasse melhor o que minha professora tinha dito, que palavras usara exatamente, se meu nome alguma vez fora mencionado por Nádia ou Armando. Mas percebi a tempo a mesquinhez das perguntas e me contive, embora uma parte de mim considerasse a curiosidade legítima, já que se tratava de conhecidos a quem eu era afeiçoada, e limitei-me a dizer: Antes de ir definitivamente para Florença, devo passar na Galiane para me despedir. Por que você não vem comigo? E acrescentei: Nossa relação esfriou um pouco depois de Ischia. Ela acha que Nino deixou Nádia por minha culpa. Lila então me olhou como se não me visse e eu insisti.
Os Galliani são boas pessoas, um pouco snobs. A história do sopro precisa ser verificada. Dessa vez ela reagiu. O sopro existe. Tudo bem, respondi, mas o próprio Armando disse que é preciso ver um cardiologista. Ela replicou. De todo modo, ele o percebeu. Mas foi principalmente sobre assuntos de sexo que me senti provocada. Quando ela contou o episódio da sacanagem, quase lhe falei. Comigo, em Turim, fui atacada por um velho intelectual, e em Milão, um pintor venezuelano que eu tinha acabado de conhecer veio até meu quarto para entrar na minha cama como se fosse um favor que ele me fazia. No entanto, também nesse caso me contive. Que sentido havia falar de minhas coisas naquele momento? De resto, o que eu poderia contar realmente se parecia com o que ela estava contando? Essa última pergunta se apresentou a mim com clareza quando, a partir da enunciação dos fatos, conversávamos de fatos brutalíssimos apenas anos antes, quando ela me contou sobre sua noite de núpcias. Lila passou a me falar sobre sua sexualidade em geral. Para nós, era algo inteiramente novo abordar aquele tema. A vulgaridade do ambiente de onde víamos servia para agredir ou para se defender, mas justamente porque era a língua da violência, não facilitava, ao contrário, bloqueava as confidências íntimas. Por isso fiquei constrangida, fixei o chão quando ela disse com o cru vocabulário do bairro que trepar nunca lhe dera o prazer que esperava desde menina. Ao contrário, sempre experimentara pouco ou quase nada, que depois de Estefano, depois de Nino, fazer isso chegava a incomodá-la. Tanto é que não conseguiria aceitar dentro de si um homem gentil como Enzo. Não só, acrescentou com um léxico ainda mais brutal que tinha feito ora por força, ora por curiosidade, ora por paixão, tudo o que um homem podia querer de uma mulher, mas que até quando Nino desejara ter um filho e ela engravidara, o prazer que especialmente naquela circunstância de grande amor se dizia que deveria existir, nunca houve. Depois de tanta clareza, compreendi que eu não podia continuar calada, que devia fazer com que ela sentisse minha proximidade, que devia reagir às suas confidências com igual confidência. Mas a ideia de ter que falar de mim, o dialeto, me desgotava, e embora passasse por autora de páginas ousadas, o italiano que adquirira me parecia demasiado precioso para a matéria pegajosa das experiências sexuais. O mal-estar cresceu. Esqueci que ela estava fazendo uma confissão difícil, que cada palavra, mesmo vulgar, estava encostada no esgotamento que trazia no rosto, no tremor das mãos, e fui direta. Comigo não é assim, disse. Não menti, e no entanto não era verdade. A verdade era bem mais complicada, e para lhe dar uma forma eu necessitaria de palavras experimentadas. Deveria explicar a ela que, na época de Antônio, me esfregar nele e deixar que me tocasse sempre me dera um grande prazer, e que ainda agora desejava esse prazer. Deveria admitir que ser penetrada também tinha me decepcionado. Era uma experiência estragada pelo sentimento de culpa, pelo desconforto das condições do ato, pelo medo de ser surpreendida, pela pressa derivada disso, pelo terror de ficar grávida. Mas deveria acrescentar que Franco, o pouco que eu conheci do sexo, estava em grande parte associado a ele, antes de entrar em mim e depois. Permitia que eu me esfregasse em sua perna, em seu ventre, e isso era bom, às vezes tornava até agradável a penetração. Consequentemente, deveria dizer a ela ao final, agora que eu aguardava o casamento e Pietro era um homem muito gentil, esperava que na tranquilidade e na legitimidade do leito conjugal encontrasse tempo e facilidade para descobrir o prazer do coito. Sim, se eu tivesse me apressado e me expressado dessa maneira, teria sido honesta, mas a tradição de confidências tão articuladas aos 25 anos nós ainda não tínhamos. Houvera apenas breves acenos genéricos durante o namoro dela com Stefano e o meu, com Antônio, mas na tratara de frases esquivas, alusões. Quanto a Donato Sarratori, quanto a Franco, eu nunca mencionara nem o primeiro nem o segundo. Por isso me ative àquelas poucas palavras, comigo não é assim, que devem ter soado como se lhe dissesse, talvez você não seja normal. De fato, ela me olhou perplexa e disse, como para se defender. No livro você escreveu outra coisa. Então ela havia lido e murmurei na defensiva.
Hoje eu não sei mais o que foi parar ali dentro. Foi parar coisa suja, emendou. Coisa que os homens não querem ouvir e que as mulheres conhecem, mas têm medo de dizer. Mas agora o que você vai dizer? O que você vai fazer? Se esconder? Usou mais ou menos essas palavras. Com certeza disse suja. Então, ela também citava minhas páginas escabrosas, tal como Guilhola, que usara imundície. Esperei até que ela fizesse uma avaliação abrangente do livro, mas isso não ocorreu. Serviu-se deles apenas como uma ponte para tornar e reafirmar o que chamou várias vezes com insistência de o incômodo de foder. Isso está lá em seu romance, exclamou. E se você contou, é porque conhece. É inútil dizer, comigo não é assim. E eu balbuciei sim, talvez seja verdade, mas não sei. E enquanto um despudor atormentado, ela continuava me fazendo suas confidências. Minha excitação, pouca satisfação, sentimento de desgosto. Nino me voltou à mente e se representaram as indignações que eu ruminara muitas vezes na cabeça. Aquela noite longa, cheia de relatos, era um bom momento para dizer a ela que o tinha reencontrado. Devia avisar que não podia contar com Nino em relação a Genaro, que ele tinha outro filho, que ele fazia filhos e o deixava para trás com indiferença. Devia aproveitar aquele momento, aquelas suas confissões, para lhe comunicar que em Milão ele me dissera algo desagradável a seu respeito. Lila tem problemas de sexo? Devo chegar a dizer que em todas aquelas confidências agitadas, até no seu modo de ler as páginas sujas de meu livro, agora enquanto ela falava, eu tinha a impressão de estar confirmando que Nino no fundo tinha razão? O que o filho de Sarratori estava de fato querendo dizer, senão o que ela mesma estava admitindo? Tinha percebido que para Lila deixar-se penetrar era apenas um dever, que ela não conseguia gozar naquele ato. Ele, pensei comigo, é experiente. Conheceu muitas mulheres, sabe o que é uma boa conduta sexual feminina e, consequentemente, sabe reconhecer uma ruim. Ter problemas no sexo significa, evidentemente, não conseguir ter prazer sob as investidas do macho. Significa contorcer-se de vontade, esfregando-se para aquietar o desejo. Significa agarrar as mãos dele e levá-las ao próprio sexo, como às vezes eu fiz com Franco, ignorando seu incômodo e até o tédio de quem já teve seu orgasmo e agora gostaria de dormir. O mal-estar cresceu, pensei. Escrevi isto em meu romance. Guilhola e Lila reconheceram isto nele. Provavelmente Nino reconheceu isto e por isso quis falar a respeito. Reprimi todas essas questões e murmurei, meio sem propósito. Lamento. O quê? Que você tenha ficado grávida, sem alegria. Ela respondeu com um repetido ímpeto de sarcasmo. Imagina eu. No final, a interrompi quando já começava a clarear. Ela acabara de me narrar um embate com Michele. Falei: chega, se acalme, vamos ver essa febre. Estava com 38,5. Abracei-a com força e sussurrei: agora eu vou cuidar de você. E enquanto não estiver boa, ficaremos sempre juntas. E caso eu precise ir a Florença, você e o menino vêm comigo. Recusou com energia e me fez uma última confissão daquela noitada. Disse que tinha errado ao ir com Enzo para San Giovanni e Teduccio, que queria voltar ao bairro. Ao bairro? Sim. Você está louca. Assim que me senti melhor, faço isso. Fui contra, falei que aquilo era um pensamento induzido pela febre, que o bairro a destruiria, que era uma estupidez tornar a pôr os pés ali. Já eu não vejo a hora de sair daqui, exclamei. Você é forte, respondeu ela para minha surpresa. Eu nunca fui forte. Você, quanto mais se sente verdadeira e está bem, mais se afasta. Eu, só de atravessar o túnel do estradão, já me assusto. Lembra quando tentamos ir até o mar, mas começou a chover? Quem de nós duas queria continuar, seguir em frente, e quem resolveu dar meia volta? Eu ou você? Não me lembro. De todo modo, para o bairro você não volta. Tentei de todas as maneiras fazê-la mudar de ideia e discutimos muito. Vá, ela disse afinal, vá falar com aqueles dois, estão esperando há horas. Não pegaram o olho e precisam trabalhar. O que digo a eles? O que quiser. Estendi as cobertas sobre ela, cobri também Dinaro, que se agitara no sono durante toda a noite. Percebi que Lila já estava dormindo e murmurei.
Volto logo. Ela disse: lembre-se o que me prometeu. O quê? Já esqueceu? Se me acontecer alguma coisa, você fica com Dinaro. Não vale acontecer nada. Enquanto eu saía do quarto, Lila estremeceu sonolenta e murmurou: olhe por mim até que eu durma. Olhe sempre por mim, mesmo quando for embora de Nápoles. Assim, eu sei que você está me vendo e me sinto tranquila.